Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Escola Braga. Meu nome é Renata, sou professora aqui da Escola Braga e também taróloga e podem me seguir no Renata Braga Tarô. E hoje eu vim responder uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas iniciantes no tarô, principalmente as pessoas que praticam autoleitura, elas devem ter assim muita dificuldade. Todo mundo passa por isso, inclusive eu já passei por isso. Que é a seguinte questão: Renata, sempre quando tento ler o tarô, para mim, eu tenho um bloqueio muito grande, onde não consigo nem assimilar os significados dos arcanos. Isso acontece muito? E eu vou dizer, sim, isso acontece muito. Primeiro que, assim, o tarô, ele exige um estudo teórico, né? Um estudo teórico dos arcanos, dos elementos, da simbologia, mas também exige do tarólogo ou de quem está fazendo a leitura uma certa percepção, uma certa empatia, uma certa inteligência em relacionar os acontecimentos da vida com os arcanos, em conseguir trazer esses arcanos para a vida cotidiana, para os acontecimentos. Então não é só a teoria também que ensina, mas também a prática, o observar as vivências. O tarólogo, antes de tudo, ele é um observador da vida. Ele observa a vida, ele observa as pessoas, ele observa as narrativas de vida. Né? É aquela pessoa que gosta de gente, que gosta de lidar com gente, que gosta de ouvir gente. Então é muito interessante você, a partir dos seus estudos teóricos, trazer à luz da realidade os arcanos também. Pensar em situações cotidianas, né? E isso a gente tira esse know-how de conhecimento pela literatura, pelos romances, pelas literaturas, né? Assim, pelos gêneros literários diversos. A gente tira vendo filmes, a gente tira ouvindo pessoas, conversando com pessoas, né? Estando por aí. Então é muito importante a gente sempre buscar absorver a experiência em tudo que a gente faz, né? Bom, dito isso, é, essa questão do bloqueio, ela é oriunda dessa ainda construção de conhecimentos e construir esses conhecimentos assimilando as cartas de tarô, tá? E um segundo ponto, normalmente em qualquer leitura a gente tem que ter um ponto de partida. Ainda assim, para quem está começando, é um pouco dificultoso fazer leituras intuitivas ou leituras gerais, o aconselhamento oracular assim muito jogado assim por cima, né? Ah, quero ver energia geral. Isso acaba gerando confusão na interpretação. Então, o que eu aconselharia de início é procure fazer perguntas, procure ter questionamentos, né? É muito importante, porque às vezes não adianta só ler uma resposta se a gente não tem uma pergunta, se a gente não tem um insight, um ensejo para aquela resposta. Então, tente formular uma pergunta de início, tente direcionar a narrativa da resposta, sabe? Tente vir já com contexto, tal situação, tal dúvida, tal problema, e aí buscar construir a resposta. Porque às vezes a gente acaba, e eu cometia muito isso, né? De ficar fazendo assim, tirando carta, treinando o método linear ou uma resposta rápida, e eu meio que eu não tinha tema, né? Assim, não refletia sobre o que eu estava buscando. E basicamente, por excelência, o tarô você tem que. Ele necessita uma pergunta, né? Ele necessita você ter um anseio, você ter alguma necessidade. Né? Claro, tem alguns métodos terapêuticos que trabalham de uma forma diferente. Mas no caso aqui, digamos assim, da função do tarô, normalmente ele sempre vem com base de uma curiosidade e um questionamento, né? E aí você analisar a situação. Então, é interessante que quando você esteja nesse treinamento de jogo, que você realmente, antes de fazer, tenha uma pergunta, já tenha algo direcionado para a sua resposta, para que você possa interpretar essa resposta da melhor maneira possível. Bom, espero que vocês tenham gostado. Siga o Instagram do Escola Braga, siga o meu Instagram, Renata Braga Tarô. Ativem o sininho aqui do Instagram para acompanhar a programação. Deixe o seu like, salve esse post para ajudar aqui no nosso trabalho. E deixe o seu comentário se você gostou, se você tem
alguma divergência da minha resposta. Se você é tarólogo, deixa aí a sua opinião também, profissional. Se você conhece alguém que estuda tarô, compartilha esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!